Você está ouvindo o Falconcast, o podcast produzido pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Faculdade Marta Falcão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é mais uma edição do nosso Falconcast, o seu podcast da Faculdade Marta Falcão. E hoje nós vamos fazer uma versão entrevista do Falconcast, entrevistas pela Amazônia. Então, fomos em uma vila de Paracatuba, a 29 quilômetros de Manaus, realizado na manhã do dia 1º de novembro, na quadra poliesportiva Francisco Barbosa Souza. A nossa equipe de estagiários foi lá fazer a cobertura desse evento essencial para o público da comunidade e também para os cursos de enfermagem aqui do Marta Falcão. Então, nós vamos começar com a nossa série de entrevistas que foram promovidas por mim, pela Alice, aqui, a minha amiga. E os áudios, vocês vão ouvir balões estourando ou alguns ruídos, é porque o ambiente estava bem movimentado no dia. Então, a entrevista agora que nós vamos começar com a professora Josiane, que é a coordenadora do curso de enfermagem. A pergunta é: como surgiu essa ação social, se ela foi desenvolvida pela coordenação do curso, ou se ela foi desenvolvida pelos alunos, ou se foi algo em conjunto? Na verdade, foi algo da coordenação. Nós estamos com um projeto de extensão, chamado Modificação, ou seja, qualidade de vida para os ribeirinhos indígenas. Então, uma ação em saúde. Então, nós estamos com esse projeto de extensão aí, iniciando nesse segundo semestre de 2022, e vamos dar continuidade a ele provavelmente nos próximos semestres. E adotar esta comunidade, trazer para a comunidade um pouquinho de inovação, um pouquinho das práticas de saúde, e também, novamente, renovar o quadro de alunos, porque provavelmente no próximo período serão outros alunos que vão estar vindo para cá, conhecendo a comunidade, mesmo que a comunidade ela já tem uma história, Aqui é o antigo leprosário, nós temos as ruínas de Paracatuba, que nos reporta uma história rica, do que era a saúde naquela época e o que é a saúde hoje, e o que significa essa vila hoje de Paracatuba para nós. Então, isso para o acadêmico da saúde é algo impactante e traz realmente muito conhecimento. A próxima pergunta que eu tenho para a professora é: qual é a importância dessa ação social? Essa ação social ela traz como forma de transformação, A gente tira o aluno de sala de aula para ver como realmente é a implementação da educação em saúde na comunidade. Então, é transformar o aluno, na verdade, dentro do contexto da realidade. Qual a importância de promover a saúde a todos? De fato, existe uma falta de democratização na saúde, então levar a saúde às comunidades ribeirinhas é essencial. Então, é justamente também a articulação. Vejam bem que a comunidade, apesar dela ser 29 quilômetros de Manaus, a gente observa que tem uma unidade básica, tem escola, mas ainda é muito pouco porque a gente pode oferecer. Se nós temos algo para oferecer, justamente os nossos alunos, E somando o que já existe, a gente pode articular várias outras ações. Isso faz com que haja uma mudança de comportamento. Então, é realmente trazer o que a gente tem de melhor e colocar para essa comunidade. Fazer com que ele entenda também como é que é estar numa comunidade. Obrigado, professora Josiane. Agora a gente vai dar procedência com um dos alunos dos estandes aqui do curso de enfermagem. A gente está com o Eric aqui, ele é do 8º período e ele está no grupo que está abordando as doenças hídricas, que são transmitidas pela água contaminada. Nós perguntamos qual a perspectiva do evento do ponto de vista de um aluno de enfermagem. Acredito que o evento é muito importante, não só por estarmos trazendo essas questões de saúde para as pessoas da comunidade, mas também para que a gente possa ter essa troca de experiência, de aprendizado também, porque o enfermeiro ele trabalha como educador em saúde. E educar em saúde não está relacionado só, por exemplo, explicar um procedimento, mas também realizar uma troca de experiências e trazer novidades, trazer informações que são muito importantes para que as pessoas tenham cuidado consigo, com os seus familiares e com cuidado coletivo também com todo o restante, que no caso aqui seria a comunidade. E nós perguntamos se essa é a primeira atividade que eles participam em comunidades. Bem, não é o nosso primeiro trabalho como ação ou atividade prática. Acredito que já esse seja o 100º trabalho que a gente faz, porque a enfermagem do Marta Falcão, ela trabalha muito com ações. Por exemplo, dentro da faculdade, do curso, tem o projeto de extensão, que no caso é de fato voltado para educar em saúde nas comunidades. Então,
trabalhar com essa questão das ações é um dos pontos que nós estamos trazendo aqui para as comunidades, e é um trabalho constante, né? E é interessante também que as pessoas elas possam se aproximar da saúde, né, principalmente dos profissionais de saúde e dos enfermeiros, para que laços sejam criados, né, e não existe essa diferença ou essa questão de que o profissional da saúde ele está acima de qualquer pessoa e não pode haver interações e essa troca, né, seja de conhecimentos, de experiência. Obrigada, Eric, pelo seu depoimento. Agora vamos com a aluna Maria Gabriela, do 5º período, que está no stand que aborda o tema do Novembro Azul. A gente veio apresentar uma dinâmica sobre o Novembro Azul, trazendo algumas temáticas como alcoolismo, diabetes, alimentação, hipertensão, consultas periódicas, política nacional de atenção integral à saúde do homem. E a gente propõe, para facilitar, algumas imagens num cartaz e algumas palavras associando a essa imagem. E aí a gente vai explicando a dinâmica e a cada imagem que a gente mostra, a gente vai explicando um pouco sobre e como aquilo influencia na vida do homem. Aí tem os brindes, a gente dividiu em equipes, e aí a gente vai sortear. Quem ganhar, quem tirar o número maior, a gente dá o brinde, que é uma garrafinha, um saquinho de presente com um lacinho e um bigodinho representando o Novembro Azul. Agora a gente vai falar com a aluna Aliana, do 8º período, que está no grupo que trouxe informações a respeito do câncer de mama. Ela conta como foi a experiência na Vila de Paracatuba. Aqui na comunidade, quem veio aqui recebeu muito bem, né, as informações, assim como também já sabiam algumas coisas. A gente fez a dinâmica com as pessoas que vieram e elas tinham um pouco de conhecimento sobre o assunto. A gente produziu o banner, né, para expor e com alguns tópicos como o que é o câncer, os fatores de risco, o diagnóstico, o autoexame, que é muito importante, né, nessa fase de diagnóstico do câncer de mama, o tratamento, assim como também fizemos uma maquetezinha para representar como é uma mama saudável e uma mama com câncer. Produzimos também alguns folders, né, informativos sobre o assunto e trouxemos também a dinâmica de verdade ou mito que muitas vezes a gente escuta no dia a dia, coisas relacionadas a algumas doenças que não são verdades, né? Agora vamos seguir com um depoimento da aluna Ana Paula, do 2º período, que esteve no stand da temática hipertensão com seu grupo e expõe o seu relato. A gente veio aqui na Vila de Paracatuba, né, para falar sobre a aferição de pressão arterial e rastreio da hipertensão. Bom, a hipertensão é uma doença silenciosa e assintomática muitas das vezes, né? Por conta disso, né, dela ser uma doença silenciosa, a pessoa ela encontra graves problemas desde seu diagnóstico até o seu tratamento de fato, onde ela passa a fazer a ingestão do remédio. O que é a hipertensão, né? Ela é caracterizada pela pressão elevada e constante dentro das artérias do coração. E os sintomas, eles podem ser quando ela está muito elevada, né? Sangramento nasal, dor no peito, cansaço, fadiga. Ela pode gerar derrame cerebral, infarto, insuficiência cardíaca e renal e até mesmo a cegueira, né? Aqui na Vila de Paracatuba deu para perceber que as pessoas estão sendo bem cuidadas, né? 3 de 4 idosos que a gente entrevistou dizem que sofrem de hipertensão, mas que eles são bem cuidados na UBS. O trabalho deles aqui é toda semana fazer esse acompanhamento, né, dessa pressão nos idosos, ver como é que tá a glicemia deles e, pelo que eles relataram pra gente, né, eles fazem isso muito bem. E também tem essa preocupação com idoso e grávida, o foco deles aqui é idoso e grávida. E agora a gente vai dar procedência à entrevista com a Karine, que está no 5º período e ela está no grupo com a temática dos perigos e mazelas do álcool e das drogas. Karine compartilha o olhar da comunidade sobre esse assunto. Nossa equipe ficou para falar sobre álcool e outras drogas. A gente procurou perguntar sobre se as pessoas sabiam que era drogas, né? A maioria acha que droga é só cocaína e a maconha, né? Mas a gente procurou exemplificar que droga é toda aquela substância que, ao ser ingerida, né, altera uma ou mais funções do nosso corpo, como o comportamento, o emocional, o humor do indivíduo que está consumindo. E procurou explicar também que, pelo jurídico, essas drogas elas são divididas entre lícitas e não lícitas. As lícitas são aquelas que a gente encontra em qualquer esquina, hoje muito mais do que antigamente e bem precocemente, porque pré-adolescentes e adolescentes já fazem o uso dessas drogas lícitas, que é o cigarro, o álcool, a medicação, porque as pessoas elas não entendem que a medicação também é uma droga.
Algumas delas são prescritas, né, pelo médico, mas outras a gente consegue encontrar sem receita médica também. E as não lícitas, que são a maconha, que em alguns países já é legalizada, mas no nosso ela continua sendo ilegal. A cocaína e o crack, né, que é um dos exemplos mais comuns que a gente consegue encontrar. Agora vamos com o estudante do 6º período de enfermagem, a Maria Vitória, e seu grupo, que abordou o tema acidentes, e aqui ela explicou sobre diversos tipos e como lidar com esses acidentes. Nós viemos trazer em forma de folders explicativos 3 tipos de acidentes, que são acidentes de trânsito, acidentes domésticos e acidentes de trabalho. Acidentes domésticos são aqueles que ocorrem dentro da nossa casa, são inesperados, mas também tem prevenção, nós podemos preveni-los, como poucas ações, como por exemplo, sempre cozinhar de fogo baixo, sempre colocar o cabo da panela para trás do fogão, para não ficar para fora do fogão, ter cuidado com crianças pequenas, para que elas sempre estejam sob a supervisão de um adulto. Viemos abordar para essa comunidade um pouco sobre os perigos, né, sobre os acidentes, principalmente os acidentes de trabalho também. Ocorrem o afastamento do trabalhador, caso ele possa ter alguma lesão, temporariamente ou permanente, que é quando acontece um acidente que ele possa ficar paraplégico, que ele possa ser acometido por uma cirurgia e possa ficar impossibilitado de exercer ali sua profissão. E são meios que podem ser evitados para esse acidente não acontecer. E acidente de trânsito, que nós sabemos que existem N formas de evitá-los. Como, por exemplo, usar o capacete. Por mais que aconteça algum acidente, aquele indivíduo ele vai estar protegido, com capacete fechado, viseiras fechadas. Usar coletes, evitar estar levando criança na frente em moto, usar cinto de segurança. E nós viemos trazer em formas explicativas para a comunidade, foi bem aceito na comunidade, eles participaram bastante quando nós viemos explicar. Basicamente é isso. Obrigado, Maria Vitória. E agora nós damos procedência ao último stand que vamos entrevistar. Ele aborda o assunto diabetes com testes rápidos feito pelo aluno Paulo, do 4º período, e ele explica um pouco da experiência em Paracatuba. A gente veio aqui nessa comunidade para fazer uma ação social, pegando a glicose, explicando para as pessoas a questão da diabetes, da pré-diabetes, os sintomas que ela dá no momento em que ela se manifesta. Que a gente pode ter desde muito apetite, começar a perder a visão ou até mesmo acabar perdendo um membro. O nosso intuito aqui é conscientizar as pessoas sobre a pré-diabetes e a disposição que a gente tem ao ingerir muitos açúcares. Mas é basicamente isso, a gente veio para ver. Caso a pessoa já dê uma glicose muito alta, a gente pede fazer um acompanhamento numa UBS ou em um hospital para fazer uma tabela de exames para ver se ela pode ter ou não uma predisposição. Obrigado, Paulo, pelos seus feitos na ação social e também pelos seus depoimentos. Agora, para encerrar, temos o depoimento da nossa coordenadora, a professora Cláudia Lopes. Ela fala sobre os estagiários do curso de comunicação. Bom, primeiro que eu gosto de ver meus alunos envolvidos nas ações sociais. E a gente se envolve cobrindo o evento, fotografando, fazendo registros, gerando evidências de uma ação social que tem uma importância primeiro para a comunidade e para nós, da comunicação, principalmente os nossos estagiários das agências, de vivência, de cobertura de eventos. E nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento a todos que participaram, tanto aos professores, os coordenadores do curso de enfermagem, de comunicação, todos que ajudaram a tornar possível, dos alunos aos professores. Só para lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @FalconFMF, nos acompanhar no Spotify, FalconCast, e também nos acompanhar no nosso site, Portal Falcon, para acessar nossa rádio web. É isso, até mais, obrigado por ser nosso ouvinte e até o próximo.